E olha só, falando ainda sobre essa situação, a gente continua ainda falando aí sobre investigação e falando sobre esse policial militar, porque, gente, a informação agora é chocante. É que a família de um menino que foi atropelado e morreu procurou a Imperatriz Online para informar que o homem que dirigia o carro era também esse policial militar. Segundo a família, como a gente viu até agora, não aconteceu nada, nenhuma punição, e a família quer agora a reabertura das investigações para que ele seja devidamente punido. Eu volto a falar com a Ciarla Barbosa, que está aqui comigo. Ciarla, quais são as informações que a gente tem? Outro caso muito lamentável, né? Olha, Nanda, a partir do momento em que o caso do Bruno Calaça repercutiu aí nos jornais, a mãe da criança, Iego Costa Silva, procurou a nossa redação relatando que no ano de 2015 a criança foi atropelada e depois de 7 dias na UTI ela morreu. E o Iego, Ananda, ele tinha apenas 4 anos de idade e esse caso aconteceu na Avenida JK. A mãe relatou pra gente que a criança estava com a irmã indo para a casa de uma prima quando ele soltou a mão da irmã e caiu na avenida. Logo em seguida, o menino foi atropelado e arremessado para o alto por um carro dirigido pelo PM. A mãe continua relatando e cobrando por justiça, falando o seguinte, que fez um boletim de ocorrência na época, mas que somente no mês passado ela recebeu a intimação para dar depoimento. Agora ela cobra que o caso do filho seja revisto e que volte novamente para as abas da justiça, porque o que ela cobra é justiça em relação a esse caso. Uma criança de apenas 4 anos de idade foi atropelada, arremessada, passou 7 dias na UTI, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A gente também traz a fala do delegado Praxísteles Martins, que afirmou que esse caso realmente aconteceu e que o próprio policial, após ser perguntado pelo delegado, afirmou que a ocorrência é verdadeira. O PM disse que na época prestou socorro à vítima e chamou a polícia no momento do acidente, mas não soube informar se foi instaurado o inquérito policial. Gente, mais um caso muito sério. Uma criança de 4 anos de idade que foi atropelada, passou 7 dias na UTI e morreu. É claro que mesmo que tenha sido acidental, a mãe conta que ele estava com a irmã, se soltou, entrou na avenida, é preciso que haja uma investigação até para que não haja dúvida nenhuma se realmente foi acidental ou se realmente existe algum outro fator que pode ter colaborado para esse atropelamento e para essa morte dessa criança. O que a família quer realmente é justiça, é uma apuração minuciosa e, gente, uma apuração mais ágil. Não tem como você esperar quase 6 anos para a apuração de um caso tão sério como esse. Como o Bruno também não pode esperar quase 6 anos, 4, 5, 6 anos por uma apuração pela conclusão do inquérito, pela conclusão aí do processo judicial, nesse caso também do assassinato nessa boate de Imperatriz. Então são casos muito sérios que estão sendo acompanhados pela Polícia Militar, estão sendo acompanhados pela Secretaria de Segurança Pública, mas a família quer uma medida mais energética, ela quer ver de fato a punição acontecendo, porque a gente sabe que a justiça realmente ela é muito demorada. E aí o espaço continua aberto, tanto para a Secretaria de Segurança Pública se posicionar sobre o assunto, sobre as medidas que estão sendo tomadas, quanto para o Comando Geral da Polícia Militar também se pronunciar sobre esse assunto. Lembrando que esse policial militar pertencia ao 14º Batalhão, né, que cobre ali aquela área da BR-010, para o lado ali da Avenida Pedro Neiva de Santana. A gente vai continuar acompanhando os 2 casos, a gente lamenta profundamente e a gente também vai cobrar por justiça e por celeridade, porque são casos muito graves que não podem de forma nenhuma ficar de formas impune ou então com um andamento tão devagar como nesse caso.